Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse modelo é a versão intermediária que agora conta com Toyota Safety Sense de série em todas as versões. O modelo XEI é o mais vendido e tem bastante itens de série que eu vou mostrar para vocês logo após a vinheta. Essa é a versão intermediária que tem muitos itens de série e eu quero mostrar os detalhes para vocês desse sedã médio, começando aqui pelos faróis que saem da sua lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Temos esses dois pontos com a luz de condução diurna, que é o DRL, em LED. Aqui nós temos o indicador de seta halógeno e também halógeno o canhão de foco projetor com acendimento automático do farol alto e baixo de longo alcance. Esse detalhe em black piano e também esses três formatos aqui em L com esse detalhe cromado que realmente deixa bem aparente a questão do design na parte do farol. Mais abaixo na parte do para-choque nós temos esse vinco com esse formato de C, com essa peça em cinza metálico e também em preto fosco que realça essa parte do farol onde está localizado o farol de neblina em LED. Essa versão passou a contar com sensor de estacionamento de série, com um alerta de proximidade no painel, um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. A grade, ela tem esse formato trapezoidal, com esse detalhe em preto fosco, as aberturas de ar na horizontal e também mais acima. Esse formato também que deixa bem detalhado aqui à frente, e tem essa peça em black piano que passa toda a frente na parte do capô, com esses filetes cromados também que ficam bem marcantes. O logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado, onde fica o sensor com os radares do sistema Toyota Safety Sense, que inclui pré-colisão e ACC, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais acima, no para-brisas, nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E os vincos que saem da parte do capô, vindo até a frente, esse outro contornando a parte do logo, que realmente realça essa questão de design do modelo. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos de torque de 21.4 kgfm a 4.400 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sem corrente de comando, vai trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo. Auxiliado pelo câmbio automático Direct Shift com 10 velocidades e a primeira marcha engrenada, ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, no capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura cinza metálica, esses vincos bem aparentes vindo até o centro, perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 14,8 centímetros. Na caixa areia de roda, esse vinco que faz o contorno, deixando bem aparente, saia lateral e também uma silhueta com esse contorno da primeira porta até a segunda porta. Aqui na lateral, esse vinco bem aparente vai até a parte da lanterna traseira na coluna A. Esse detalhe em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, que conta com rebatimento elétrico e também indicador de seta. Aqui a cor predominante é preto atitude metálico, uma cor bem bonita. E aqui é um acessório que não acompanha o modelo, mas pode ser instalado numa concessionária.
As maçanetas na cor do veículo, coluna B, esse detalhe em preto fosco. Aqui nós temos suspensões traseiras independentes, com esse vinco contornando a caixaria de roda, essas partes laterais. E aqui na terceira coluna, o acabamento em preto fosco, assim como toda a parte envidraçada. E agora eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo. Na parte traseira do sedã médio, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel. Esse é um item de segurança interessante que depois vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento. Esse detalhe com esse vinco com o formato de C harmonizando lá na frente do veículo. Essa peça com refletor noturno para trazer mais visibilidade. As lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno, exceto a parte com a luz de ré, que é em LED. E esses detalhes cromados com esse friso que atravessa toda a tampa traseira, com esse detalhe mais liso e também fosco. A inscrição Corolla XEI, o logo da Toyota com detalhe também cromado, terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso. Você aperta esse botão e você consegue ter acesso aqui a esse porta-malas que tem um amplo espaço, 470 litros nesse sedã médio. A iluminação aqui interna, você puxando aqui você tem acesso ao kit de ferramentas e também a parte aqui com step, com roda em aço para você fazer a troca se necessário. Todo esse acabamento aqui com a manta traseira, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento, e também luz de neblina traseira aqui em LED, isso facilita na visualização e traz muita segurança. Falando em segurança, no teste de colisão Latin NCAP ele conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ele tem 2,70 m de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e eu me sentando aqui, ainda sobra praticamente aqui, ó, 2 a 3 dedos, como vocês podem ver na imagem. A parte do teto aqui ele é cinza, com as alças aqui no teto e a iluminação que é halógena. Nós temos aqui portas revistas tanto para o lado do motorista como do lado do passageiro. Esse nicho que você pode utilizar de certa forma. Revestimento dos bancos é em couro com essa parte mais lisa, linha aparente, e aqui toda essa parte perfurada ao centro. Quero descer aqui para mostrar os detalhes. Na fileira dos bancos traseiros, o detalhe aqui também com cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para os 3 ocupantes e também descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita quando você está viajando aí com 3 ou 4 pessoas. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito. Esse detalhe com esse botão que você aperta aqui para poder puxar o banco, ele é bipartido, 60 por 40. Um dia que você não conseguir colocar uma escada, por exemplo, lá no porta-malas, se quiser carregar aqui à frente, você pode descer um dos dois lados para facilitar de certa forma também. Revestimento das portas, ele tem a parte aqui em couro, bem macio ao toque com essa linha aparente, e aqui com acabamento com plástico, então a parte aqui bem sensível ao toque, bem macio. Também um detalhe aqui com os puxadores em prata e também um acionador do vidro elétrico com a função auto-down sobe com toque só, um nicho na lateral da porta e também alto-falantes aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial com uma inscrição Corolla e do outro lado aqui uma segunda opção de abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa fazer a abertura do modelo através da Smart Entry. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente aqui no banco do motorista que você conta com essa alavanca para ajustar a altura do banco. Essa outra alavanca você já ajusta a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Uma terceira opção de abertura do porta-malas e a abertura aqui do tanque de combustível e a inscrição ali Corolla. E nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do modelo do Corolla XEI 2.0 Flex 2023, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes para vocês. Uma tela de 4.2 que aparece ali a inscrição Corolla, uma multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay via USB. Não é sem fio, mas essa é da Partner, muito bem requisitada pelos clientes, porque é uma multimídia que veio no lançamento do carro em 2019, em setembro, e uma multimídia bem simples, de fácil utilização, bem intuitiva na questão dos toques aqui de tela, as pré-definições da rádio que você consegue estar fazendo, utilização com comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth, as informações gerais aqui referente a tempo de cruzeiro,
Aí a parte com histórico de consumo que você consegue também estar acompanhando no veículo, e aqui todas as configurações gerais que você consegue fazer aqui no modelo. Então, com essa conectividade você consegue fazer a utilização do GPS, mas ela não tem o GPS integrado na própria multimídia, mas é uma multimídia muito bem requisitada, como eu falei anteriormente, essa da marca Pioneer. Todo o acabamento aqui do console central em black piano, com esse detalhe prata. Ar-condicionado aqui é digital, com ar quente e ar frio de apenas uma zona. Você consegue colocar a temperatura aqui só do lado do motorista. Aqui do outro lado já é o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar, aquecedor do vidro traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora. Botão start-stop para fazer a ignição do veículo, todo o acabamento do painel aqui bem macio ao toque, com a linha de costura aparente. Essa parte mais abaixo aqui que você consegue estar utilizando para guardar algo, um porta-trecos, e todo o detalhe aqui em preto fosco, e já essa outra parte aqui em black piano com essa parte prata que deixa bem bonito. Função de modo de condução, modo Sport, ela vai trazer um giro maior ao motor, a troca simultânea do sistema automático vai ser mais rápida para poder ter um motor mais cheio. E aqui nós conseguimos ligar e desligar o sistema de tração e estabilidade. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. A parte do câmbio automático aqui, que são 10 velocidades, nós conseguimos colocar câmera de ré, mas ele não tem as guias aqui para facilitar para você estar estacionando, mas aparece a guia aqui de uma forma mais ampla para você verificar a parte onde você está fazendo o estacionamento. Temos aqui a opção com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, como eu falei para vocês, com alerta de proximidade. Então, quando você está se aproximando de algum objeto, como eu estou fazendo aqui agora, ele vai acender aqui, ó. Ele vai dar o alerta frontal ou traseiro, que você tem a opção também. Então, isso facilita de certa forma para você que está no trânsito, aí realmente para estacionar ou algo do tipo favorece. Função drive aqui, colocando para o lado esquerdo nós temos as trocas de marchas manuais, para frente da primeira a décima, para trás as reduzidas, para você utilizar com a parte com recurso como freio motor na descida de serra, colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, uma retomada de curva. Aqui nós temos freio de estacionamento que continua sendo manual, 2 porta-copos, descansa-braço com revestimento em couro com a linha aparente, e aqui nós temos esse espaço para estar utilizando, tomada 12 volts e uma tomada USB 2.1 ampere para você fazer o recarregamento do seu celular ou algo do tipo se necessário. Os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, revestimento em couro com a linha aparente aqui mais lisa nessa parte, e aqui todo pontilhado ao centro vindo até mais acima. O detalhe aqui na lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol, que nós temos aqui a opção do espelho, quando você puxa já acende a iluminação que está aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor, que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um farol alto à noite de um carro vindo atrás de você, um item de segurança interessante. Aqui nós temos aqui o detalhe com a iluminação halógena. Aqui no teto temos o botão para estar ligando ou desligando o alarme volumétrico no interior do veículo. Caso você queira deixar algo que se mova, ele não vai disparar o alarme do veículo. Temos todo esse detalhe em black piano e também cromado, onde termina ali no difusor do ar-condicionado. E o acabamento aqui do painel, como vocês podem ver, bem macio ao toque. Um tweeter para facilitar no sistema de som. Também aqui, ó, como vocês podem ver, tudo tem um bom acabamento aqui nesse sedã. Nós temos aqui comandos iluminados na porta do motorista, 4 vidros com uma função auto down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui do retrovisor que você consegue estar fazendo também, e a regulagem elétrica dos retrovisores interna, tanto do lado esquerdo e direito. Na parte do painel nós temos o ajuste do facho do farol. Por ser um sedã médio, você coloca mais peso, está viajando, você consegue ajustar o facho para cima ou para baixo. Como esse modelo agora conta com Toyota Safety Sense, nós temos aqui o detalhe que você consegue estar fazendo a comutação do farol alto e baixo automático. Vamos supor que você está na estrada à noite, faz parte do sistema, e aí um carro vem à sua direção e aí ele vai abaixar o farol automaticamente. O carro passou por você, ficou escuro de novo, ele coloca no farol alto automaticamente. É interessante, facilita quando você está dirigindo. Todo o revestimento aqui em couro com uma linha aparente. Esse volante multifuncional que tem ajustes de altura e ajustes de profundidade, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você consegue mudar as estações de rádio ou modo entre o aplicativo que você está ouvindo música e rádio. E aqui acima nós temos o Toyota Safety Sense,
que nós temos aqui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Vamos supor que você setou a velocidade do carro a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. O modelo vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso traz muita segurança realmente. Esse outro botão para você estar ativando o alerta de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado direito ou esquerdo e está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e também visual informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele também vai permanecer ali fazendo as correções e até dando um alerta para você colocar as mãos no volante que você está saindo da faixa de rodagem. Já acima aqui nós temos o alerta pré-colisão. Esse ele vai identificar apenas veículos à sua frente numa situação de risco, que você não conseguiu perceber essa situação, ele vai também emitir um alerta sonoro e visual. E se você não tomar uma medida protetiva, ele vai fazer a frenagem automática do modelo para evitar que você tenha uma colisão ou danos mais severos ao modelo. E também, quando ele percebe muita oscilação ao volante, talvez por conta do sono ou cansaço, ele aparece uma xícara de café ali para avisar, para você estacionar o carro, parar, que ele está percebendo que você está oscilando muito ao volante. Então é bem interessante a parte de segurança. Parte aqui com pedal shift para fazer a troca manual aqui na parte do volante. Também nós temos a parte do painel, que nós temos os detalhes aqui em branco e vermelho. Conta giros, medidor do arrefecimento do motor referente à temperatura, medidor do tanque de combustível que passou a ser 50 litros nessa 12ª geração e velocímetro. Aqui no cantinho nós temos uma tela de 4.2 em TFT. Temperatura exterior, relógio, velocímetro digital, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, média instantânea, média de consumo, a opção do modo de câmbio que está aqui em P, e aí nós temos também odômetro total, trip A, trip B, e colocando para baixo aqui a média referente a consumo e também indicadores de economia. Colocando para o lado direito os sistemas de segurança que você consegue estar ligando e desligando se for o caso também. Para o lado direito, mais uma vez, tudo que está passando na rádio ou na música que você está ouvindo no aplicativo, e também aqui a parte com tempo de viagem, distância, tempo decorrido, e aqui também as configurações gerais que você consegue estar fazendo aqui no modelo. Nessa última pasta para o lado direito são todas as mensagens importantes que vão aparecer no veículo, cinto de segurança que foi colocado, coisas importantes vão aparecer aqui nessa aba. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla XEI 2.0 Flex 2023. Eu vou deixar a ficha técnica do modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo nessa cor metálica bem bonita. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal, e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Gustavo Borges, da cidade de Trindade, lá em Goiás. O segundo salve do canal vai para Lauro Pires, da cidade de Paranaguá, lá no Paraná, ele que sempre acompanha os vídeos aqui do canal. O terceiro e o último salve de hoje vai para Adilson Nunes, da cidade de Catanduva, lá em São Paulo, ele que sempre interage comigo aqui no canal. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!